pessoal, sobre ideias sociais e políticas do século XIX. Era mesmo a próxima matéria que nós vamos trabalhar, né? Eu ia dar uma provinha apenas sobre o Brasil Império, e aí a gente ia partir para essa questão das ideias sociais e políticas do século XIX, que vão acontecer no contexto da segunda revolução industrial, né? Não é ó, o cara falando que na minha caneca tem cerveja, mentira isso aí, mano. Nem, olha, nem sou fã, hein? Bem, parece essas live de sertanejo, o pessoal toma cervejinha, né? Mas eu não tô afim, não. Vamos lá. Então, no contexto da segunda revolução industrial, no contexto aí também das revoluções ali do século XIX, né, do fim da era das revoluções, na metade do século XIX, vão surgir novas ideias sociais, novas ideias políticas, novas ideologias, inclusive, tá? Conceito rápido aí de ideologia para você. Ideologia é um conjunto de ideias que formam como se fosse uma receita de coisas que a sociedade teria que fazer para que ela atingisse a perfeição, para que a sociedade criasse um mundo bom. Então você segue uma ideologia acreditando que se as pessoas fizerem aquilo que a ideologia prega, o mundo vai ficar bom, né? E aí surgem novas ideologias, novas ideias, muitas pessoas se inspiram nisso para viver, para sobreviver, tá? E é nesse contexto aí das ideologias que nós vamos falar hoje um pouco sobre liberalismo, um pouco sobre socialismo e também um pouco sobre anarquismo, tá? Então são as principais ideias sociais e políticas do século XIX. Quem quiser fazer qualquer pergunta aí durante a aula, fique à vontade, tá bom? Seja você estudante do terceiro ano, estudante do A, do B, do C, não tem problema, tá bom? Esse momento é de vocês, é para vocês. Primeiro, sobre o liberalismo. O liberalismo, ele é algo muito mais ligado ali no século XIX à burguesia. O liberalismo não surgiu no século XIX, né? Já no século XVIII existia o liberalismo econômico do Adam Smith, né? Um dos precursores ou dos primeiros, né, a falar de liberalismo, a dizer que o Estado não deveria intervir na economia, né? Você entende o liberalismo, né, que vem da palavra liberdade, claramente, né, liberdade, né, o liber, que é a liberdade lá, ou livre em latim. Você entende muito mais liberalismo pelas características, tá? Do que por uma definição do que é liberalismo. Né? O que é o liberalismo? Geralmente a gente entende como um conjunto de ideias relativamente burguesas, né? Que destaca-se pela defesa das seguintes ideias. Primeiro, a ideia da propriedade privada. Então, a propriedade privada, o direito à propriedade privada. A pessoa, ela pode adquirir um bem imóvel, tá? E para o liberalismo, só existem três maneiras de você adquirir um bem imóvel, né? Você comprando aquilo com recursos seus próprios, ou você recebeu por herança, ou alguém te deu um bem imóvel, né? Não tá fácil, né? Alguém sair por aí dando bens imóveis, né? Você dá um terreno para alguém, uma fazenda, uma casa, né? Imagina, né? Não acontece esses milagres aí, né? Isso é o programa do Silvio Santos. Então, claro, existe também uma maneira, mas aí seria bem, voltando lá no passado, que é o que? A primeira pessoa que toma posse de um território que a princípio não é de ninguém, né? Seria um meio também de você ter a propriedade imóvel. Mas pensando em tempos atuais, onde praticamente tudo é de alguém, ou como que você adquire um bem imóvel? Ou você compra, ou você recebe por herança, ou você recebe como doação. Mas é o direito à propriedade privada. E aquilo é seu, e ninguém pode entrar a sua propriedade sem que você queira, sem que você permita, sem que você convide ou deixe a pessoa entrar. Se a pessoa entrar na sua propriedade privada sem que você queira, é uma invasão, né? É um crime na maior parte dos países. Segunda característica. Então, a primeira foi a propriedade privada. Falando assim de novo para quem
gosta de anotar. Então, primeira característica do liberalismo, a defesa da propriedade privada. Segunda característica, a questão da liberdade de comércio, tá? E junto com a liberdade de comércio, eu vou falar também da liberdade de expressão e da livre iniciativa. Então, a liberdade de comércio é a pessoa livre, ser livre para vender, para comprar. As pessoas serem livres, independente daquilo, das intervenções do Estado, das intervenções governamentais, as pessoas comprarem e venderem, né, os seus produtos dentro dos limites da ética, tá bom? Então você, claro, sempre que você compra alguma coisa e você paga um valor por aquilo, você está fazendo uma troca e você está aceitando pagar aquele preço, né? Por mais que pareça caro, você aceitou porque você acredita que você está tendo vantagem ao comprar aquele produto, né? Quando você vai comprar um celular, você fala, é caro, vou pagar em várias parcelas, mas vale a pena pelo uso que eu vou ter desse aparelho celular, né? Então, liberdade de comércio, ser livre para comprar o que quiser ou para vender o que quiser também. A liberdade de expressão tem a ver muito com opinião, né? Com você poder expressar-se artisticamente, né? Na criação de músicas, de outras obras de arte, né? Porque a música também é uma obra de arte, mas de outras formas de arte, a liberdade de expressão. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre os limites da liberdade de expressão, até porque quanto mais você defende a liberdade, menos limites ela vai ter, ou ela pode ser uma liberdade ilimitada. Um outro dia aí a gente pode até fazer um vídeo só discutindo a liberdade de expressão, né? Se há limites para a liberdade de expressão ou não. Mas o liberalismo, em geral, defende a ideia de liberdade de expressão. Tá bom? Próximo item que eu tinha falado que ia comentar é a livre iniciativa. Então, livre iniciativa é você poder empreender. Você tem liberdade para encontrar formas de ganhar dinheiro, de enriquecer, de produzir riqueza. Você é livre, né? O liberalismo defende isso. Você é livre para produzir riquezas, para encontrar formas de produzir riquezas. Tá? Claro, há limites para isso, ou não há limites, aí depende do grau de envolvimento que há dentro desse liberalismo. Tá? Porque existem graus de variados de liberalismo. Nós estamos falando aqui não de modo geral. Né? Porque, por exemplo, às vezes outro dia eu dei uma aula sobre isso, e aqui em casa, está de dia, ou cara, que aqui eu tenho um negócio de rico aqui, de maquiagem, que é um ringue daqueles, as meninas sabem o que é isso, né? Um ringue de luz, e eu ligo esse trem para ficar iluminadinho aqui o lugar, tem uma outra luz aqui na frente, né? Tem mais duas luzes no alto, e aqui tem mais uns 8, eu nem posso correr muito para esse trem aqui, que é muito iluminado. Aí eu ligo esse trem para ficar iluminadinho, fazer os videozinhos profissional aqui. Ó. Se virar um pouquinho aqui, tem uma TV aqui de 42 polegadas, um Smart, que eu gravo os vídeos, tá? Olha lá o ringue de luz, ó, e aqui tem, aqui é cheio dos... Bem, por isso que está bem clarinho o som, a imagem, melhor dizendo, não o som, que é isso. Então, a livre iniciativa, você é livre para poder agir aí, para poder fazer aquilo que você quiser para ganhar dinheiro. Qual que seria o limite ético, tá? Depois no final da live eu mostro o ringue para vocês, que top que é. Mostrar apagado, senão ofusca aqui a webcam. Mas há limites para a livre iniciativa? Uma vez um aluno perguntou para mim, o cara é livre para ele vender o que ele quiser, então, se ele quiser vender droga, o que limita uma pessoa de vender drogas no Brasil? O que limita ele? É exatamente a lei. A lei não permite no Brasil que você venda drogas, e aí eles colocam a lista das drogas que não são permitidas. Algumas são permitidas, né? Tipo álcool, tipo cigarro, né? Esse cigarro industrial, tá? Enfim, os remédios em geral, que são drogas também, essas coisas são permitidas, tá? Algum suplemento, sei lá, vitamina, sei lá se isso aí é considerado droga, mas existem drogas que são chamadas de ilícitas, então você não é livre para vender absolutamente tudo o que você quiser, entendeu? Aí depende, como eu falei para você, do grau de liberalismo que temos, tá bom? Olha que bonitinho, né? 24 pessoas, legal isso aí, cara, tô gostando. Fiquei com medo de não dar ninguém, cara, mico.
Mas tá bom, né? Né, os terceiros da EC não decepcionam, isso é fato. Bom, próximo item, a igualdade jurídica. Lembrando, nós estamos falando do liberalismo, né, que é a primeira das três ideologias. Então, primeira ideia do liberalismo, a defesa da propriedade privada. Depois falamos da liberdade de comércio, da liberdade de expressão e da livre iniciativa. Quinto item é a questão da igualdade jurídica. Veja bem, a igualdade jurídica não é a mesma coisa que igualdade social. O jurídica, né, vem do jus lá, que é o direito, né? Então, né, muitos aí de vocês, com certeza, ou alguns pelo menos, devem aí no próximo ano ir para a faculdade de Direito, tá? E fazer aulas presenciais o ano inteiro, ano que vem, se Deus quiser, na faculdade. Então lá você vai aprender a questão da igualdade jurídica. A igualdade jurídica é o quê? A lei é a mesma para todos, independente de camada social, independente de sexo, raça, entendeu? Credo religioso, não importa. Não importa que posição você ocupa na sociedade, que tipo de pessoa você é, tá? Se você é baixo, alto, branco, negro, seu cabelo é liso, crespo, encaracolado, não importa, tá? Magro, gordo, a lei é a mesma para todos, né? Inclusive para o governo. Os governos têm que estar debaixo da lei. Essa é a ideia de igualdade jurídica. A qualquer momento você criar um privilégio para determinada camada social, acabou a igualdade jurídica. Não é isso? Se a igualdade é a mesma lei para todos, você criar um privilégio e para certo grupo da sociedade a lei não vale, ou tem leis diferentes que beneficiam ele, acabou com o conceito da igualdade jurídica defendido dentro do liberalismo. Outro item aí, nossa, velho, falar uma coisa para vocês em segredo, deu vontade de espirrar aqui. Eu sei que se eu espirrasse, eu seria cancelado imediatamente. Então, segurei, dá uma puxada assim, você evita o espirro. Eu tenho rinite, imagina quem tem rinite, o tanto que vai sofrer nesse inverno, não podendo espirrar perto de ninguém, nem coçar o nariz, né? Se as aulas presenciais voltarem aí em fim de julho, que é o que estão prometendo, e a pessoa tem rinite e for para a escola, você vai ser cancelado, você vai apanhar igual aquela mulher do ônibus lá, né? Você lembra da mulher do busão lá que ela entrou sem máscara no busão, espancaram a mulher até jogar ela para fora, meteram o bicudo, não sei quem viu esse vídeo aí, acho que foi ontem ou antes de ontem que saiu isso, que dó, né? Claro, ela é errada de entrar e os caras também errados de sair metendo o louco em cima da mulher. Bem, o próximo item aí são os governos constitucionais, tá? Paulo Vassalo. Ô, Sabrina, você entrou com o celular do seu pai aí, que tá conta do seu pai? Bem, enfim. Seguindo, governos constitucionais é a outra característica. Ah, tá. A outra característica é do liberalismo, a defesa de governos constitucionais, ou seja, é contra o governo absolutista, né? Então, são governos, não importa se é monarquia, se é república, mas são governos que obedecem a uma constituição. Você vê nessas polêmicas que envolvem aí o governo federal no Brasil, sempre aparece a palavra Constituição, tem que respeitar a Constituição, etc, etc. Então, essa é uma das ideias, tá? O respeito à Constituição, que o governo esteja abaixo da Constituição. Então, a Constituição é a lei que todo mundo dentro de um determinado território deve seguir, tá? Essa que é a ideia aí defendida dos governos constitucionais. E aí até o governo está abaixo da Constituição, tá? Não é igual no regime absolutista, onde um rei cria as leis e muda as leis a hora que ele quer, tá? Tudo tem que estar vinculado, então, a essa ideia da Constituição. Não aparece muito isso nos livros, mas há também, principalmente na época do século XIX, que é a época que a gente está estudando, a defesa do voto censitário dentro do liberalismo. Então, eles acreditavam que a participação política tinha que estar vinculada à renda, porque nós estamos falando de um tempo em que se acreditava, até faz certo sentido, que a renda equiparava também a educação que a pessoa tinha, e a educação que a pessoa tinha fazia com que ela pudesse participar da política, né? Que ela pudesse votar, que ela pudesse ser candidato, almejar um cargo público, né? Um cargo político, né? Então, por isso que há a defesa do voto censitário, que você já sabe o significado, né? O censitário é o que é baseado na renda, nas posses da pessoa.
Bem, isso é um pouco aí do liberalismo. Para não tomar muito seu tempo, tá? Não vai durar nem uma hora aqui a nossa live. Nós vamos para o socialismo, tá? Socialismo, que todo mundo já ouviu falar, né, em aulas de sociologia ou de filosofia ou mesmo de história em outros momentos. Vamos falar aí dos tipos de socialismo, falar do socialismo específico do século XIX, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. O pessoal pedindo aula presencial, mamamá. A Sara falou que eu sou chique, burguês, é verdade. Alguém quer? Tá aí, ó. Bem-vindos. Tá? Sobre o socialismo. No contexto das transformações sociais e econômicas trazidas pela Revolução Industrial lá do século XVIII, essa Revolução Industrial se espalhou, saiu, deixou de estar só na Inglaterra, foi também para a França, foi também um pouco mais tarde para a Itália, para a Alemanha, vai chegar, obviamente, na América, nos Estados Unidos, lá no século XX, já no Japão, enfim, foi pegando ali boa parte da Europa. Então, nesse contexto das mudanças provocadas pela Revolução Industrial, é que surgiu o socialismo. Entenda o seguinte: nós vamos trabalhar aqui com a ideia de dois tipos básicos de socialismo, tá? Exato, aí perguntaram quanto tempo a live vai ficar salva, só 4 dias, tá, gente? Porque, enfim, por uns motivos aqui. Então, os responsáveis aí pelo surgimento do socialismo, nós vamos separar em dois grupos. O grupo dos socialistas utópicos e o grupo dos socialistas científicos. Essa divisão entre do socialismo entre utópico e científico foi dada pelo Karl Marx, pensador que você já ouviu falar aí nas suas aulas de sociologia desde o primeiro ano, né, ou a primeira série do ensino médio, ou talvez já tenha ouvido falar também lá nos tempos do ensino fundamental. Então, Marx dizia o quê? Que existiam os socialistas utópicos e os científicos. No caso, o científico era ele, tá? O próprio Marx. Os socialistas utópicos, eles pregavam a igualdade social, né? Acreditavam numa sociedade igualitária, que ela aconteceria por medidas, né, como o cooperativismo, né, com as pessoas, os trabalhadores participando dos lucros das empresas, uma diminuição da jornada de trabalho, com um voto universal, com representatividade parlamentar de todas as camadas sociais. E eles acreditavam que eles chegariam a uma sociedade ideal, a uma sociedade sem classes sociais, sem divisões sociais, uma sociedade igualitária. Né? Só que esses socialistas utópicos, como o próprio nome diz, eu vou já comentar daqui a pouco, eles não indicavam um caminho claro para se chegar a essa sociedade ideal. Olha, a sociedade ideal é uma sociedade igualitária, com igualdade jurídica, sem classes. Por mais que eles sugerissem uma ou outra coisa ali que se pudesse ser feito, como eu disse agora há pouco, não existia um caminho claro, uma receita clara para se chegar a essa sociedade ideal. Isso que é o socialismo utópico. Bom, vocês estão aí, não tem ninguém dormindo não, é coragem, tá acabando. Os expoentes do socialismo utópico foram alguns pensadores aí como Robert Owen, né? Tem um cara chamado Fourier, um cara chamado Louis Blanc, são caras que pensavam isso. Olha, o ideal seria uma sociedade igualitária. Muita gente fala isso, né, até hoje, que defende a sociedade igualitária. Um dos grandes problemas do mundo é a desigualdade e tal. Mas aí, como é que eu faço para a sociedade ficar igualitária? É difícil, né? É difícil você encontrar um caminho. Muitas vezes as coisas que a gente sugere são coisas impossíveis de serem realizadas, são coisas realmente utópicas, como é o significado da palavra aí. Né? A palavra utopia é um não lugar, quer dizer, é uma coisa que não existe, é um lugar que não existe, é uma coisa que não é possível de ser realizada. Já Karl Marx, juntamente com seu amigo, o Engels, né, o Friedrich Engels, esses caras, eles vão criar um caminho para ser seguido, uma receita de bolo para ser seguida, que vai gerar, segundo eles, essa sociedade igualitária, essa sociedade sem classes sociais, totalmente igualitária. O auge dessa sociedade socialista seria o chamado comunismo, tá? Então, eles achavam que ah,
havia uma luta constante entre as camadas sociais e a camada social majoritária, não a mais rica, a majoritária, a maioria, que são o quê? Os pobres, o proletariado, como Marx chamava. A pessoa que não é dona dos meios de produção, ela é dona apenas da sua força de trabalho, né? Então eu não tenho nada, eu não sou burguês, o pessoal brincou ali, me chamou de burguês, mas eu não tenho nada, eu não sou burguês, eu não tenho os meios de produção, eu não sou dono de uma fazenda, eu não sou dono de grandes máquinas, de uma fábrica. Então, a única coisa que eu posso fazer é o quê? Vender a minha força de trabalho em troca de um salário. Então, isso me torna um proletariado, entendeu? Que é a grande maioria da população. Então, o que o Marx dizia? Que o proletariado ele é oprimido pelo burguês. O burguês verdadeiro é o dono, é o patrão, né? É um empresário capitalista. E que esta camada oprimida, o proletariado, ela deve, então, se organizar, se revoltar e derrubar a burguesia do poder. Porque esta burguesia que nós estamos falando, ela não tem apenas o poder econômico, ela também tem o poder político. Então, o proletariado deve se unir, derrubar violentamente, porque de boa eles não vão entregar o poder. Né? Então, tem que ser violentamente. Então, é a promoção da derrubada violenta da burguesia por meio de uma revolução, e aí se instauraria a ditadura do proletariado, e é esse proletariado no poder, aos poucos, faria com que quem está lá em cima na sociedade descesse forçadamente, não por conta própria, não de forma voluntária, mas desce, enquanto quem está lá embaixo, o pobre vai subindo, aí fica todo mundo aqui no meio, feliz e bonitinho, né? A sociedade ideal, igualitária, a sociedade socialista, entendeu? Então, o Marx dizia que esse era o socialismo científico, esse era o único caminho possível para se chegar ao socialismo. Marx às vezes ficava meio perdido, porque há outros escritos em que ele dizia que o capitalismo ia acabar de qualquer forma. Era inevitável, por causa das próprias condições do capitalismo, ele iria se autodestruir e daria lugar à Revolução Socialista. Em outros momentos, ele vai dizer, como no Manifesto do Partido Comunista, que é preciso que a sociedade, que a classe proletária, né, que o proletariado se una para fazer a destruição do capitalismo. É um pouco confuso isso, mas é isso que a gente queria passar aí sobre socialismo, tá? Para quem quiser conhecer mais as ideias do Marx, né, indico o início aí para você ler, realmente é o Manifesto Comunista, tá? Manifesto do Partido Comunista, livrinho pequenininho, não é muito fácil, mas também não é difícil, eu acho que a maioria de vocês teria total condição de ler e entender o início do pensamento marxista por meio dessa obra aí, chamada o Manifesto do Partido Comunista, escrito exatamente em 1848, tá? Enfim, então esses termos, né? Luta de classes, mais-valia, ditadura do proletariado, materialismo histórico, dialético, são coisas que eu não preciso ficar repetindo, são coisas que você costuma ver muito aí na matéria de sociologia. E a última, né, para dar encerramento aí a esta aula, é a questão do anarquismo, né? Um aluno aí comentou, o Lucas, né, comentou agora há pouco, o anarquismo é uma coisa boa, enfim, é opinião, né? O an é um prefixo de negação, arquia é poder. Então, não poder. Então, a ideia básica do anarquismo é a não existência de poder estatal, né? Não existência de governo. A princípio, é isso que vem à nossa mente. Como começou isso? Teve um cara chamado Proudhon que escreveu um livro chamado O que é a Propriedade? O que é a propriedade? Né? O livro é uma pergunta. E se você ler esse livro, você vai ver que vai concluir, né, o autor conclui, na verdade, que toda propriedade é um roubo. Né? Tá aí a ideia que dá início ao anarquismo no futuro. Quem realmente desenvolve certas bases para o anarquismo são dois russos, dois pensadores russos, um chamado Bakunin e outro chamado Kropotkin, tá? Bakunin, Kropotkin. Esses caras já são muito radicais. Eles pregavam a eliminação de toda forma de poder. Né? Lembra que eu falei que a anarquia é o não poder, é a negação de qualquer poder. Então, para eles, o que eram esses poderes que deveriam ser eliminados para que a sociedade seguisse o curso da igualdade? Tá? Quem deveria ser eliminado? O Estado, toda a propriedade privada e também a igreja.
não somente a Igreja Católica, a religião em si era algo que para eles deveria ser eliminado. Bom, esses caras chegaram a se encontrar com Marx, divergiram de Marx, brigaram entre si. Eles defendiam também, os anarquistas defendiam a sociedade igualitária, mas para eles não era o mesmo caminho do Marx, né? Porque para o Marx continuaria, inclusive, mas para os anarquistas não. E imediatamente, já que a classe, o proletariado vai se unir para fazer uma revolução, ele já tem que fazer, né? E aí, gente, anarquia. Depois surgiram outros tipos de anarquistas, né? Existe a ideia anarquista, mas várias ramificações do anarquismo, tá? Existe até o próprio anarcocapitalismo, que um dia, se possível, a gente pode explicar para vocês também, tá? Se for preciso. Bem, ou que você pode pesquisar por sua própria conta, né? Bem, eram essas coisas que a gente queria comentar. Então, só recapitulando para dar encerramento à nossa live, as ideias sociais e políticas do século XIX, né? E essas ideias vão influenciar vários e vários movimentos que vão acontecer na segunda metade do século XIX e no século XX e até o século XXI. Ainda se fala em socialismo, ainda se fala em liberalismo, ainda se fala em anarquismo, né? Então, mais de 150 anos depois, a gente ainda está comentando sobre isso e isso ainda é perfeitamente aplicável à realidade dos dias atuais, tá bom? Então, liberalismo, socialismo, anarquismo. Poderia falar também da doutrina social da igreja, mas acho que não cabe aqui no momento. Também é uma parte das ideias sociais e políticas do século XIX. Depois, se você quiser procurar, né, doutrina social da igreja no século XIX, também é algo interessante ser estudado, tá bom? Muito obrigado aí a todos que permaneceram, né? Teve bastante gente. A live vai ficar disponível mais alguns dias para quem quiser ver de novo ou para os alunos que não puderam estar ou não quiseram estar, podem ver em outro momento, tá bom? Se